Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à série Peptídeos dos Dois Lados da Moeda. E hoje a gente vai falar do KPV, o tripeptídeo anti-inflamatório. Hoje faremos uma jornada que começa na biologia molecular e chega às perspectivas clínicas de uma molécula muito promissora. O KPV é um tripeptídeo, ou seja, tem apenas 3 aminoácidos derivados do hormônio estimulador de melanócitos alfa. Tá? Nós vamos explorar aí a estrutura molecular e origem do KPV, mecanismos de ação moleculares detalhados em relação ao NF-κ-beta, a MAPK e principalmente aí a um receptor muito importante que é o PEP-T1. Vamos mostrar as evidências pré-clínicas em modelos animais, os estudos que envolvem células e tecidos humanos, aplicações clínicas potenciais, status regulatório atual. Tudo isso eu não preciso falar para vocês, vocês já sabem, baseados na melhor evidência científica e mais atual que a gente tem até o momento. Vamos começar essa aula que vai ser bastante interessante aí. Então, aqui a gente tem a origem e a estrutura molecular do KPV. A gente tem, previamente aí o hormônio estimulador de melanócitos alfa, que é um hormônio peptídico de 13 aminoácidos, tá? Ele é produzido pela hipófise e ele age via receptores de melanocortina, que a gente tem do MC1R até o 5, né? E ele tem diversas funções: pigmentação, regulação do apetite e modulação inflamatória. Os pesquisadores descobriram que a atividade anti-inflamatória desse peptídeo está conectada em seu fragmento C terminal. E os últimos 3 aminoácidos desse fragmento são a lisina, representada pela letra K, a prolina, representada pela letra P, e a valina pela letra V. Daí o nome KPV. Características muito importantes desse peptídeo é que ele é um peptídeo de apenas 373 Daltons, extremamente pequeno. Tem uma estrutura linear hidrofílica, tem um pequeno tamanho que facilita a absorção celular via transportadores específicas, e aí entra aquele PEP-T1, tá? E ele é conservado em múltiplas espécies, ele tem uma importância evolutiva, ele vem em vários animais, tá? O KPV, ele não age via receptores de melanocortina como acontece com o hormônio estimulador de melanócitos alfa. Ele usa esse mecanismo que é completamente diferente pelo transportador PEP-T1, e isso faz toda a diferença, vocês vão ver aí nos próximos slides. Então, aqui a gente tem sobre o mecanismo de ação. O KPV, ele age via o receptor PEP-T1, só colocar aqui o marcador de texto, contador, tá aqui. Então, aqui a gente tem o KPV, ele age aqui pelo receptor PEP-T1, tá? Que é um transportador de membrana, que normalmente ele transporta di e tripeptídeos da digestão proteica. O que é fascinante é que o KPV, ele usa esse PEP-T1 para entrar em células principalmente inflamatórias, tá? Esse receptor, o PEP-T1, ele tem aí uma expressão muito maior em enterócitos, que são as células intestinais, monócitos e macrófagos, que são células imunes fundamentais, linfócitos T, da nossa imunidade adaptativa, e em células epiteliais brônquicas, tá? Um dado bastante interessante de um estudo de 2008, publicado pelo Dalmasso, é que em condições inflamatórias a gente tem uma expressão de PEP-T1 aumentada nas células imunes intestinais. Isso cria um efeito de alvo aí justamente para o KPV. Quanto mais inflamação, mais PEP-T1, mais KPV entra nas células. E isso é clinicamente muito importante para doenças, principalmente as doenças intestinais inflamatórias. Aqui ainda sobre o mecanismo de ação, uma vez dentro da célula
o KPV ele atua em 2 alvos críticos da inflamação, um deles o NF-κ-beta, ele controla a expressão aí de praticamente todas as citocinas pró-inflamatórias. Ele estabiliza a IKB-alfa, tá? Que é essa proteína aqui grande, impedindo que ela se degrade e libere o NF-κ-beta e essa outra molécula que é a P65REIA, tá? O NF-κ-beta não podendo atuar, isso já é um mecanismo anti-inflamatório, porque não vai transcrever citocinas inflamatórias, e essa outra proteína, ela é importante porque ela inibe a importina, tá? Alfa 3, que também é necessária para a migração para dentro do núcleo do NF-κ-beta. Então, como resultado, o NF-κ-beta não chega ao núcleo e não ativa genes inflamatórios, tá? A outra via é pela via da MAPK, tá? Essa via é uma via de amplificação inflamatória. O KPV, ele inibe essa via, inibindo a ativação dessa proteína, que é a ERK12, e o resultado é a redução da amplificação do sinal inflamatório. Então, ele tem um duplo mecanismo que juntos tem um efeito anti-inflamatório potente e muito abrangente. Aqui a gente tem estudos celulares, tá? Com redução de citocinas pró-inflamatórias. Esses estudos, então, foram feitos in vitro, né, com células humanas, e eles têm uma relevância direta, embora não sejam ensaios clínicos. O que esses estudos mostraram? A gente tem uma redução, né, quando usa o KPV, de 60% a 80% no TNA, no fator de necrose tumoral alfa, tá? Isso foi um estudo feito em células de sangue periférico, pelo GAT, um estudo publicado em 2006, onde e é justamente onde atua, né, alguns imunobiológicos, como o infliximab e a adulimonab, que são medicações que hoje são usadas justamente para esse fim. A gente tem ainda a redução da interleucina 8, uma redução de 50% a 70% em células brônquicas, um estudo aí do Land. Também tem redução da degradação da matriz extracelular por redução desse MMP9 em torno de 60% a 80%. Isso preserva a barreira epitelial intestinal e a gente ainda tem outros efeitos, como uma melhora aí de óxido nítrico, como mediador inflamatório. Então, o KPV, ele reduz múltiplos mediadores simultaneamente e ele tem uma vantagem aí sobre outros agentes, como eu citei aqui, os imunobiológicos, que é justamente inibir apenas o local onde está inflamado e não sistemicamente todas essas citocinas. Aqui a gente tem o potencial terapêutico na doença inflamatória intestinal. A gente sabe que o que foi mais estudado com o KPV foi justamente as doenças inflamatórias intestinais, e ele é muito importante nessas doenças justamente porque esse tecido intestinal, ele expressa muitos receptores PEPT1, que é por onde o KPV acaba atuando, tá? Isso cria um targeting aí natural do KPV, principalmente nas células intestinais que possuem inflamação, que elas expressam ainda mais esse receptor, tá? Em modelos pré-clínicos, né, ratos e camundongos, o estudo da massa mostrou justamente redução aí de 60% a 70% na incidência de colite grave, redução de infiltração de neutrófilos e monócitos, preservação da arquitetura das fibras e aceleração de cicatrização das mucosas, tá? A gente tem ainda um outro estudo do Kanengieser, que é um nome difícil de falar, de 2008, que confirmou todas essas eficácias, com redução de fator de necrose tumoral, alfa, e a interleucina 6 no tecido intestinal. A limitação é que todos esses estudos, eles são de modelos animais. Então, isso, né, tem aquela questão do abismo translacional que a gente sempre fala em todas as aulas, para quem está acompanhando aí toda a série,
já falei bastante que isso é uma coisa muito importante, porque provar em animais é muito diferente de provar em humanos, e a gente sabe que menos de 10% do que é provado em animais consegue benefício nos humanos. Aqui, algumas aplicações potenciais para pulmão e para pele, tá? Então, no pulmão, teve um estudo do Land de 2012 de células brônquicas humanas que mostrou que o KPV ele pode inibir o NF-κ-beta nessas células, diminuindo interleucina 8 em 50% a 70%, que está relacionado aí à atração de neutrófilos, e redução da eutaxina em 50% a 70%, que está relacionado com a atração de eosinófilos. Então isso tem um potencial muito grande para asma, DPOC e inflamação alérgica, tá? Na pele a gente tem uma grande barreira, porque a pele intacta ela não permite a passagem do KPV, e tem um estudo, né, feito por Power em 2017 mostrando que com microagulhamento e iontoforese essa penetração ela acontece de forma mais adequada, tá? E os estudos mostram que a gente consegue aí melhora de dermatites, tanto atópica quanto de contato. Essas intervenções aumentam aí em 30% a quantidade de KPV que chega aonde precisa chegar. E é justamente esse estudo que mostra isso, que é o estudo do Power de 2017. Ele não é um ensaio clínico, ele é um estudo em tecidos, né, humanos doados de cirurgias plásticas, retirada de pele, e ele testou as diferentes formas, né, de usar o KPV, e ele viu que usando a iontoforese, a quantidade de medicação ou de delivery, né, de quanto a gente consegue entregar aí do KPV nas camadas mais profundas, ela é 30 vezes maior nessas situações. Bom, aqui a gente tem mais estudos, né, de evidências em células epiteliais brônquicas de humanos, que é o estudo que eu já citei do Land, tá? Esse estudo foi feito com um tipo de célula imortalizada, que quando acontece isso, essas células são modificadas para crescer indefinidamente, mantendo as características das células brônquicas. Só que esse crescimento, ele gera um estímulo para a produção de fator de necrose tumoral alfa. E aí foram testadas diferentes concentrações do KPV e avaliaram a resposta do fator do NF-κ-beta, interleucina 8, eutaxina, e a localização aquela proteína P65REIA, tá? Que é a que permite a translocação do NF-κ-beta para o núcleo. E o resultado foi uma inibição aí do NF-κ-beta, que ela é dose dependente, com redução aí da interleucina 8 em 50% a 70%, da eutaxina de 50% também a 70%, e ele mostrou também o mecanismo, né, pelo qual o bloqueio da importina alfa-3 por essa proteína aqui, o P65REIA, ela impede com que haja a translocação nuclear dos mecanismos que vão ativar as citocinas inflamatórias, tá? A limitação, né, é que esse estudo foi feito ex vivo, né, foi com células humanas, mas não no organismo humano. Aqui a gente tem evidências também em células mononucleares, que a gente chama de PBMC, que vem do inglês, né, de células mononucleares de sangue periférico, que elas referem-se a monócitos, linfócitos T e B e células natural killers. Elas foram obtidas de doadores humanos saudáveis após a centrifugação do sangue. E a metodologia desse estudo foi estimular essas células com uma lipoproteína que é presente quando a gente tem sepse ou mesmo endotoxemia, e também está relacionada aí no intestino, quando a gente tem aqueles leaky gut, que o intestino fica mais permeável, aquelas partículas que passam entre os enterócitos e que acabam disparando processos inflamatórios, que são o lipopolissacarídeo, tá? Então,
após esse estímulo e o uso do KPV, eles viram uma redução aí de 60% a 80% no fator de necrose tumoral. Uma ressalva, né, que esse estudo foi feito com um dímero, né, do KPV, e não o KPV monômero, tá? Então, o dímero ele é mais potente. Então, o que eles conseguiram mostrar é que existe essa melhora, mas a grande limitação aí é o tipo de estudo, né? Não foi um estudo feito em humanos. A gente tem aí o status regulatório, né, e algumas lacunas de evidência científica. Então, hoje, o KPV não é aprovado em nenhum local do mundo, tá? Nos Estados Unidos, ele é considerado de categoria 2, que é uma substância com preocupações de segurança. Ele é proibido de ser manipulado. Na Europa, no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, não existe aprovação aí para o KPV. Então, ele não pode ser legalmente prescrito. Qualquer uso em humano é experimental ou investigacional, e isso faz com que a grande maioria deles seja produzido pelo mercado negro. A gente sabe todas as preocupações que a gente tem com o mercado negro, e em termos de qualidade, segurança, dose, contaminação, que chega aí a bater às vezes 44%. E aqui eu vou deixar uma pergunta que esses dias eu fiz para um paciente meu que estava falando justamente sobre essas drogas undergrounds. Você entraria num avião onde o piloto tem uma chance de 40% de realmente não ser piloto, colocar sua vida em risco? Então esse é o problema do mercado negro, né? Cuidado, é um risco que não vale a pena. Então a gente tem aqui pesquisas pré-clínicas com forte evidência, mas a gente tem uma lacuna gigantesca, o famoso aí abismo translacional, que precisa ser provado em humanos, e isso ainda leva bastante tempo. Então, como conclusão, a gente tem os pontos fortes aqui do KPV, um mecanismo de ação bem caracterizado, através do NF-κ-beta, MAPK, e o estímulo, né, via receptor PEPT1, que é totalmente diferente do hormônio estimulador de melanócito. Tem efeitos demonstrados em células humanas in vitro, tá? Uma viabilidade aí transdérmica, dependendo da forma como é feita, e tem um potencial em várias doenças inflamatórias. As limitações são que a gente não tem ainda nenhum estudo em humanos, tá? A gente não tem nada em organismo, nenhum estudo clínico realizado. Então, esse caminho de pesquisa necessário, ele vai demandar ainda alguns anos para que a gente tenha realmente comprovação, saiba desde a farmacocinética, segurança, doses seguras, avaliação de imunogenicidade e principalmente ter aí a segurança a longo prazo com essa medicação, tá? Então, o KPV, ele é genuinamente promissor, mas essa translação para a clínica é um caminho longo e é onde muitas vezes as medicações falham. Mais de 90% falha nessa etapa. O caminho da ciência básica, até a promessa clínica, ela requer aí um rigor científico e paciência para que a gente não meta os pés pelas mãos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Em breve teremos mais aulas. Tenho tentado trazer aqui o melhor e o mais atual da evidência científica. Fica aí que você não vai se arrepender. As próximas aulas prometem. Grande abraço.